Obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua presença, nessa manhã tão abençoada, cheia do Teu Espírito e a manifestação, Pai. Nós Te louvamos, eu Te glorifico, Senhor, e Te louvamos exatamente porque existem pessoas agora, Senhor, que estão indo para os seus trabalhos, outras indo fazer algum tipo de atividade, mas eu creio, Senhor, assim como diz o Salmo 121, no versículo 8, diz que o Senhor guarda a entrada, guarda a saída, desde agora e para sempre. Eu creio, Senhor Deus, na Tua manifestação, eu creio, Senhor Deus Pai, no Teu agir, que o Senhor renove as forças, que o Senhor traga esperança, que o Senhor acenda a chama. Eu declaro o que diz Levítico, que diz que o fogo do altar não pode se apagar. Eu declaro isso no coração dos Teus filhos e filhas, Senhor. Aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam angustiados, recebam um renovo do Senhor esta manhã. Que a presença dele seja notória em tudo aquilo que você experimentar nesse dia chamado hoje. Que a presença dele seja renovadora, que os teus olhos possam contemplar, que os teus ouvidos possam ouvir, estar sensível a esta presença. Esta semana estamos falando sobre o exercício da fé. Amém? Esta madrugada estava repousando e a palavra veio ao meu coração muito forte e para que pudesse compartilhar nessa reflexão rápida com vocês aqui. Um texto muito agraciado de Deus que está em Gênesis 12, e o versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Somente esse versículo. O que é interessante, quando eu pensava nesse versículo, eu não sei se vocês conhecem, mas na minha época, e eu não estou tão distante assim, mas chamava-se de cabra cega. Alguém que já ouviu esse termo, já brincou disso, cabra cega? Eu fiquei imaginando, porque o texto que nós estamos debruçados para essa experiência me trouxe à memória esse tipo de brincadeira, porque se colocava uma venda nos olhos para que você pudesse pegar alguém ou tocar em alguém e as pessoas ficavam fugindo de você. Era mais ou menos assim, se você nunca brincou disso. E eu fiquei pensando, porque você de olhos vendados, você só... O que te aguçava os seus ouvidos para que pudesse ouvir o que estava perto, o que estava próximo ali, para que você pudesse alcançar de onde estava vindo o barulho. E aí eu fiquei pensando o seguinte: imagine que Abrão estivesse com os olhos vendados e ele só ouvisse aquela voz. Só que não era uma voz que ele estava acostumado a ouvir. Ele não tinha essa experiência com essa voz. Ele sabia que era uma voz diferente. E essa voz dizia para ele, na versão que leio aqui, a King James, dizia o seguinte: sai do teu país, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei. E pensei o seguinte: uma pessoa, para tomar uma decisão, simplesmente por uma voz, ele precisou exercitar a fé dele.
E se ele não tivesse tamanha fé, talvez ele não haveria dado nem o primeiro passo. Mas diante da situação que ele estava atravessando, o momento que ele estava vivendo, a Bíblia diz que então ele pega a sua atual ali esposa, que era Sarai, pega seu sobrinho Ló, aos poucos animais, as pessoas que representavam o povo dele, e sai em direção, sem um termo, não tinha um Waze naquela época, e ele sai simplesmente em obediência àquela voz. E o mais interessante é que, geralmente, quando a gente tem um senso, um objetivo, alvo de onde queremos chegar, se torna muito mais fácil. Mas ele não sabia para onde ele iria. Ele só teria que sair peregrinando. E o mais forte é que Deus não mostrou para ele, você vai para essa terra, aqui, nessa terra. Não. Primeiro Deus disse para ele, sai do teu país, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. E depois eu vou te mostrar. Então ele primeiro precisou sair sem saber para onde e sair a peregrinar. E aí eu pensando naquela brincadeira que eu falei para você, eu queria lhe perguntar mais uma vez e quem sabe você aqui interage comigo no chat aqui, rapidamente nessa reflexão. Já existiu alguma vez que você precisou tomar uma decisão no escuro? E que essa decisão foi uma decisão pela fé? Que essa decisão te levou até mesmo a conquistar algo que você não imaginava? Então pense comigo, imagine essa situação de Abrão. Quando eu olho para essa situação, eu penso o seguinte: a fé de Abrão ficou evidente, muito evidente, no quê? Na sua obediência. A fé ficou evidente na obediência. Ele não sabia para onde, mas ele decidiu obedecer. Olha, tenha comigo essa convicção. Abraão, ele obedece quando não sabia para onde, como, quando e nem porquê. Vou repetir para você. Abraão obedeceu quando não sabia para onde, como, quando e nem porquê. E eu queria te encorajar a ter uma iniciativa parecida com essa de Abrão. A ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, discernir e decidir seguir a direção que Ele está te dando. Deus falou para Abraão que faria para ele e por meio dele. Deixa eu aproveitar e liberar isso para você. Deus vai fazer através de você e por você. Será que tem pelo menos 3 pessoas que podem receber isso? Eu estou dizendo para você que Deus vai fazer por você e através de você. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você for, obediente, exercitando a sua fé. Você crê nisso? Veja, porque o versículo 2 ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Perceba que a promessa do versículo 2 só vem depois que Abrão decide sair da terra, da parentela, e toma a decisão de seguir o caminho que o Senhor direcionou para ele, sem saber para onde ir. Então, depois que você obedece, vem a promessa. E o Senhor diz: eu farei de você uma grande nação.
Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Aleluia. Será que você pode escrever e profetizar na sua vida e dizer: o Senhor vai fazer de mim uma grande nação? Você pode dizer: eu serei uma bênção, eu serei abençoado. Será que você pode interagir comigo e profetizar isso que o Senhor está dizendo esta manhã para mim e para você? Deixa eu liberar algo para a sua vida. Aleluia. Deixa eu liberar algo para a sua vida. Grandes vidas serão moldadas por grandes promessas. Uma frase de Joseph Parker. Entende isso? Grandes vidas são moldadas por grandes promessas. Se você entende que a promessa que Deus tem para você ela é grande, essa promessa vai lhe moldar a ser da maneira que Deus quer que você seja. E talvez seja assim no escuro, sem saber para onde, mas só simplesmente porque você decidiu obedecer. E eu tenho um conselho para mim e para você. Nós não somos salvos ao fazer promessas a Deus. Somos salvos ao crer nas promessas de Deus. Entende? Foi Deus, em sua infinita misericórdia e em sua graça, que decidiu fazer uma aliança com Abraão. Como ele decidiu fazer uma aliança comigo e com você. E qual foi a resposta de Abraão? Ele obedeceu. A resposta dele foi obedecer em fé. Ele obedeceu pela fé. A maneira como eu e você vamos responder às promessas de Deus vai determinar aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Aí tá aí mais uma coisa que você pode escrever, determinar, pode declarar para você. Aleluia. A maneira como eu e você vamos responder à direção de Deus vai determinar aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Você crê? Aleluia. Deus não deu motivos e nem explicação para Abraão. Simplesmente falou a ele. Como eu estou lhe declarando esta manhã, o Senhor está dizendo para você, olhe para essa palavra do versículo 1 do capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Traga isso à existência, o seu momento de hoje, a sua vida de hoje. Faça essa autoanálise. O que hoje talvez está te dando entrave? O que hoje está te impedindo, está te estagnando? O que está te paralisando? Chegou a hora de você tomar essa decisão. Talvez você só não conseguiu discernir a voz ainda, mas talvez agora, nesse momento, você conseguiu entender que o Espírito Santo está falando com você e dizendo para você: toma essa decisão, se posicione. Deus simplesmente, Ele te deu uma promessa. Ele simplesmente te deu uma promessa. Ele simplesmente deu uma promessa. Como? Olha só, Ele diz: te mostrarei. Pensa um pouquinho. Ele já te mostrou. Talvez o seu relacionamento onde precisa ser acertado. Seu casamento, talvez a fala que você precisa mudar. Sabe? Talvez lá no seu trabalho, o seu comportamento. Você não pode se amoldar às coisas do mundo. Você precisa ser aquilo que Cristo chamou você para ser. Ele diz: eu te mostrarei. E Ele já está te mostrando. Talvez você precisa ser uma pessoa que seja mais comunicativa, que se comunique melhor, que se relacione melhor com as pessoas. Sabe, não deixa que o mau humor, não deixa que a amargura destrua boas conexões. Talvez essa manhã o Senhor está te mostrando que você precisa melhorar o seu network. Ei, Ele está dizendo: eu te mostrarei a terra. Eu vou te mostrar a terra que eu vou te enviar. E nesse lugar, eu vou te abençoar.
Vou fazer teu nome grande. É Ele que está falando, é a palavra dele que está dizendo, eu te mostrarei. Depois ele diz, eu farei de ti uma grande nação. Sabe, talvez seja um resgate de toda a sua família, através da sua vida, através do seu testemunho. Às vezes nós estamos preocupados em saber o que falar, ter a melhor palavra. Sabe, talvez você está pensando em tantas outras coisas e o Senhor só simplesmente quer que você viva a sua verdadeira missão. Talvez o Senhor quer que você aqui você seja a melhor versão sua, a sua melhor versão. O Senhor está dizendo para você. Ele diz, eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Aleluia. O Senhor está nos abençoando essa manhã, pastor James. O Senhor está nos abençoando, Rose. E Ele está dizendo assim, eu abençoarei os que te abençoarem também. Essa manhã, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Ele prometeu te mostrar uma terra, fazer de você uma grande nação, usar essa nação para abençoar o mundo todo. E através da sua semente, você vai ser um instrumento do Senhor. Aleluia. Eu queria, nesta manhã, terminar dizendo para você, talvez não vai ser necessário você ver quem está falando, mas vai ser necessário estar sensível, entender quem está lhe chamando. Vamos orar esta manhã. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. Espírito Santo, eu lhe peço por cada vida que aqui, nessa manhã, participou deste momento de fé, Pai. Homens, mulheres, e segundo a Tua palavra, Senhor, eu peço, Pai, que se não aprendemos ainda a discernir a Sua voz e a Sua presença, que o Senhor nos ensine, Pai. Que o Senhor nos dê oportunidade, que os nossos olhos se abram de forma sobrenatural para ver, que os nossos ouvidos, Senhor, desenvolvam a sensibilidade para discernir, Senhor, a Tua voz, compreender. A Bíblia fala que Samuel não conhecia a sua voz, mas ele passou a ouvir, e quando ele passou a ouvir, ele passou a ter prática e conhecer o timbre, Pai, da sua voz. Que essa manhã o Senhor nos dê essa experiência, Senhor Deus, de pararmos para ouvir a Tua voz, de termos condição de obedecer, Deus Pai, a Tua direção, Pai. Que o Senhor nos leve a lugares distintos, mesmo quando não ainda conhecemos esse lugar. Que estejamos seguros e certos, Senhor, que estamos em Tuas mãos, Senhor. A nossa confiança em Ti, Deus, nos assegura, Pai, a direcionar o controle a Ti, Senhor. Que esta manhã, Pai, o que estava, Deus Pai querido, preso, o que estava embargado, Senhor. Oh, Deus, às vezes a angústia, a amargura que estava dentro, Pai, dos nossos corações, Pai, que ela seja lançada fora esta manhã, Deus, com o agir do Teu Espírito, Pai. Assim como o Senhor mostrou para Abraão, para que ele pudesse, Deus Pai, chegar ao lugar prometido. Assim como o Senhor conduziu, Deus, cuidou de detalhes. O Senhor com certeza preparou lugares para que ele pudesse, Pai, repousar. Com certeza o Senhor preparou lugares onde ele pudesse se alimentar. O Senhor trouxe crescimento para ele. O Senhor trouxe direção, condição para que ele pudesse sim, Pai, se apoiar, Pai. Que essa manhã, Deus, pessoas que buscavam respostas, pessoas que precisavam, Deus Pai querido, de um toque do Senhor, Deus Pai querido,
Que essa manhã, Pai, o Senhor possa nos dar condição de sermos, Pai, abraçados por Ti, Pai. Que essa seja uma manhã que o Senhor console os corações, Pai. Que alcance esse parente, Pai, esse familiar, Deus. Que o Senhor visite esses leitos de hospitais. Que o Senhor traga e rompa, Deus, Pai querido, com aqueles, Pai, que estão passando, Pai, por situações adversas, Pai, um desequilíbrio emocional, pessoas que estão enfrentando a depressão, Pai, a crise de ansiedade. Nós cancelamos no sangue de Jesus, Pai, mas que elas experimentem, Deus, Pai querido, a Tua visitação, o Teu toque, Senhor. Que o Senhor esta manhã traga respostas para aqueles que estão nos leitos de hospitais. Que o Senhor traga condições para que portas se abram para aqueles que estão desesperados, ó Deus, por uma oportunidade profissional. Eu declaro, Deus, que os Teus filhos contarão testemunhos, Pai, acerca da Tua palavra. Que essa manhã seja cheia, Pai, da Tua presença. Que possamos exercitar a nossa fé, Pai, crendo, conforme Gênesis 12. O Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu creio, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. São 7 horas em ponto. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado esta manhã sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amanhã, às 6h40, com certeza o Senhor já preparou mais um instrumento dele para estar aqui e manifestar a voz dele através desse vaso de honra na sua vida e na sua casa. Eu te convido a você colocar em fé a sua fé, exercitar a sua fé essa manhã em tudo. Não se limite, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.